sistemas éticos não deontológicos. Nós vamos começar falando do egoísmo ético. No egoísmo ético, a nossa palavra-chave é o interesse pessoal. Bom, nós chamamos de egoísmo ético porque a gente não está falando aqui do egoísmo sentimento. Nós estamos falando de um sistema ético que se chama egoísmo ético, beleza? E essa teoria defende o seguinte, que um ato ele é certo ou ele é errado com base no interesse pessoal. Então, para o egoísta ético, as ações morais são aquelas que você toma com base no seu interesse pessoal. Exemplo, um médico, ele deve decidir entre realizar um procedimento médico de risco ou não para tentar salvar a vida de uma pessoa. Então, ele pode realizar um procedimento médico de risco para salvar a vida da pessoa, só que ele decide não fazer. Porque se ele fizer, ele pode tomar um processo por causa desse procedimento. Então, mesmo que haja uma possibilidade dele salvar a vida dessa pessoa, por esse risco não ser muito aprovado pela comunidade médica, por exemplo, ele sabe que ele pode tomar um processo. Então, ele escolhe não fazer esse procedimento para poder se eximir de qualquer culpa, digamos assim. Um outro exemplo é um funcionário que obedece uma ordem ilegal do seu chefe, porque ele sabe que se ele desobedecer, ele vai ser despedido. E de que se ele denunciar o chefe dele, ele vai entrar na lista negra de outras empresas. E vai se dar mal. Mas vamos destacar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, agir de acordo com o egoísmo ético não significa que você não vai ajudar os outros. O egoísta ético vai falar que você vai sim ajudar os outros. A questão é, você não vai ajudar os outros porque você é altruísta. Você vai pensar no outro porque os interesses do outro se alinham com seus interesses. Por exemplo, se você ajuda uma pessoa porque aquilo vai fazer você se sentir melhor, você está sendo um egoísta ético. Você até está aparentemente sendo altruísta, mas os seus motivos, na verdade, são egoístas. Outra coisa importante destacar é que agir de acordo com o egoísmo ético não significa que você vai fazer todos os seus desejos, vai ser um hedonista agora e vai fazer tudo, vai sair fazendo tudo o que você quiser da vida. Porque assim, você também está sendo um egoísta ético quando você abre mão de um interesse imediato em prol de um interesse de longo prazo. Você abre mão de, sei lá, dormir até mais tarde em prol de ir para a escola e se qualificar para poder entrar no mercado de trabalho. Você está sendo um egoísta ético. Isso nos ajuda a entender o contrato social de Thomas Hobbes. Na última aula, a Carol falou sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele acreditava o seguinte, ele era um egoísta ético. Ele acreditava o seguinte, que o estado natural do ser humano convivendo junto é um estado de guerra, de caos. Por quê? Ele acredita que o ser humano, ele está sempre buscando seus próprios interesses. E eventualmente não, o tempo todo, os interesses das pessoas colidem uns com os outros. Então, surge a guerra. Porque a todo momento, as pessoas, quando vão tentar se relacionar e viver em comunidade, os interesses delas entram em conflito. E aí
elas entram num estado de guerra. Mas, se esse é o estado natural do ser humano, o ser humano nem consegue viver em comunidade, como então nós conseguimos construir uma sociedade? Bom, para Thomas Hobbes, a base da sociedade é um contrato social que você, egoísta ético, você faz. Você está dentro desse contrato social. É o seguinte: o ser humano vivia em constante guerra uns com os outros. Até que em determinado momento, eles entenderam que, se eles abrissem mão de interesses imediatos em prol da convivência em comunidade, eles alcançariam alguns interesses de longo prazo que eles não conseguiriam alcançar sozinhos. Então, assim, nós em sociedade, nós alcançamos coisas que sozinhos nós não conseguiríamos. Certo? Então, o homem, ele passa a viver em sociedade, ele adere o contrato social, o contrato de viver em sociedade. Por quê? Porque é porque ele deixa de ser egoísta? Não, mas porque ele abre mão de interesses imediatos em prol do interesse de longo prazo, que é se beneficiar dos avanços que a sociedade pode lhe oferecer. E para isso, você teria o Estado, né? O Estado que é representado pela figura de um monarca absolutista, que ele apelida de Leviatã. O livro mais famoso de Thomas Hobbes é esse, o Leviatã. Então você precisa desse Estado que vai resolver os conflitos entre as pessoas, para que elas possam viver em comunidade. Bom, esses são parênteses. Nós precisamos entender que a Bíblia ela não condena que nós venhamos a agir de acordo com os nossos interesses pessoais, mas ela demanda que esses nossos interesses pessoais eles sejam equilibrados pela preocupação com os outros. Deus ele não requer de nós total abnegação. Nós precisamos pensar em nós também, mas também precisamos pensar no outro. Ele nos manda amar aos outros como a nós mesmos. Aristóteles vai dizer, por exemplo, que a virtude ela é um meio entre dois extremos. Então, você tem dois extremos. Você tem... Eu gosto muito da ética aristotélica. Você vai ter dois extremos aqui. Você vai ter uma pessoa que é totalmente abnegada, ela não pensa em si, ela não cuida de si, ela só quer saber dos outros, de cuidar dos outros. Você vai ter de um lado uma pessoa egoísta que só quer saber dos interesses dela. Onde está a virtude? Não está nem no abnegado, nem no egoísta. Está na pessoa ali que ela é equilibrada, que ela pensa nos outros, mas ela também pensa em si também. Ela ama si, mas ama também os outros.